Olha, ontem teve reunião ministerial e o governo comemorou os resultados de programas estratégicos. A reunião também serviu para atualização sobre as últimas medidas tomadas para contornar problemas novos, como o tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump no Brasil. Em meio à resistência da oposição no Congresso Nacional, o governo está debruçado em resolver desafios importantes, como, por exemplo, aprovar a proposta que livra do imposto de renda trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês. Alívio também para as pessoas de baixa renda. Deve ser enviada nos próximos dias ao Congresso a medida provisória que cria o programa Gás do Povo, que vai dar um botijão de 13 quilos para 17 milhões de famílias, aí também aliviar o bolso dessas pessoas. Esses são alguns dos muitos assuntos que a gente tem hoje com o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os amigos e amigas. Quero cumprimentar a todos aqui no estúdio e quem está sintonizado aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Maravilha, ministro. Prazer é todo nosso. Então vamos começar já que eu já abri aqui falando do imposto de renda, desse alívio. Imposto de renda, a ideia do governo, né? O governo já está trabalhando há bastante tempo nisso, isentar quem ganha até R$5 mil da mordida do leão. E aí, ministro, para essa medida valer para o ano que vem, ela precisa ser sancionada até o dia 30 de setembro. Ou seja, a gente tem um mês aí pela frente e a maior questão aí é a compensação, né? A oposição no Congresso não concorda em taxar as grandes fortunas, por exemplo, que seria uma medida de compensar. Como é que resolve isso, ministro? Karine, primeiro eu acho que é importante para todo mundo que está nos acompanhando, o que o projeto busca é dar alguns passos a caminho da justiça fiscal, da justiça tributária. O Brasil é um país muito desigual em renda, mas tem uma diferença grande em relação aos principais países do mundo, aos países mais desenvolvidos. Aqui você tributa proporcionalmente muito mais quem ganha menos do que grandes rendas mensais ou anuais. Vou dar um exemplo. Quem ganha R$4 mil já paga imposto de renda por mês. O que em 12 meses daria 48 mil. Você pode botar aí 52 mil se considerar 13º, alguma coisa de férias. E alguém que está ganhando 2 milhões por ano encontra formas legais de não pagar nada. Então, você que está me ouvindo, você acha justo alguém que ganha 4 mil já pagar imposto de renda e alguém que está ganhando no ano 2 milhões não pagar nada? Então, isso não é justo e isso não acontece em país civilizado nenhum. Ou seja, a contribuição para imposto de renda que existe em todos os países do mundo, ela deve ser proporcional à renda da pessoa. Quanto mais a pessoa tiver altos valores em renda, deve pagar proporcionalmente a esses valores. E o inverso deve ser verdadeiro. Pessoas que estão no limite da sobrevivência, como eu digo, se você alivia uma pessoa que ganha 3 mil, 4 mil de pagar imposto de renda, essa diferença vai para o carrinho do supermercado ou para a feira livre que ele vai lá comprar comida. Aquilo é a diferença de comprar uma roupa para um filho, de comprar um remédio, de levar um produto a mais para casa, para melhorar a alimentação de sua família, eventualmente ir numa praia e fazer um lazer com o filho, levar o filho no zoológico. Então, nós estamos falando do limite da vida digna de uma pessoa. Então, o projeto de lei visa isso, portanto, isenta as pessoas que ganham até 5 mil, como vai ter uma faixa de transição, quem ganha um pouco mais de 7 mil já tem algum benefício, vai ter redução da contribuição e, é evidente, para compensar isso, quem ganha muito, acima de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 5 milhões, passa a pagar alguma coisa, porque tem gente que ganha 2 milhões e não paga nada. Ou paga 1%, ou 0,5%, ou 2%, e a contribuição mínima vai ser de pelo menos 10% da renda que a pessoa ganhar no ano. E o que a grande maioria, quase a totalidade do povo brasileiro já paga isso. Então todo mundo que trabalha paga e a expectativa é que o Congresso, a Câmara vote, o Senado vote a tempo de já valer para 1º de janeiro de 2026. Isso é apenas o primeiro passo para caminhar para um país mais justo, menos desigual e onde as pessoas que ganham menos tenham um mínimo de dignidade de vida. E convenceu o Congresso? Eu não acho que... É evidente que isso é uma
uma estratégia da oposição. Eu nunca reclamei de oposição. A oposição é para dificultar a vida de governo, é assim em qualquer lugar do mundo. Às vezes, em alguns lugares, ganha irracionalidade na estratégia de prejudicar o governo, acaba prejudicando as pessoas, né? A população. Então, acho que nesse caso vai ser difícil eles ficarem contra essa medida. O que eles podem fazer é isso, é votar o projeto e não, eventualmente, tentar que não tenha compensação, que criaria dificuldade para você manter escolas, hospitais, porque qualquer governo do mundo precisa de recursos para manter serviços públicos funcionando. Vamos começar a chamar as rádios, ministro? Vamos lá. Então vamos embora. Então tem muitas, ministro, transmitindo o programa ao vivo. Então já quero mandar um abraço para o pessoal da Rádio Nacional, porque a gente fala com a Nacional de Brasília, Amazônia e Altos Solimões. A gente vai lá para dentro do Revista Brasil e o Renato Ribeiro está com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, continuando em temas do Congresso Nacional, a Câmara pode votar hoje a PEC da blindagem, né, a chamada PEC das prerrogativas, e também o fim do foro privilegiado. Eu quero saber qual é a posição do governo e também a orientação para os parlamentares aí, caso essa votação ocorra no dia de hoje. Olha, eu entendo que esse assunto é um assunto que pertence ao Congresso Nacional para discutir qual foram os parlamentares, sejam deputados, senadores, devem ser julgados. O que é importante é que isso tenha algum grau de estabilidade no país ao longo do tempo. O que acho que a sociedade estranha, todo mundo estranha, é que a cada momento você está alterando esse item do foro. O que é isso para a população entender? Em caso de investigação de algum problema administrativo ou judicial, em que instância um parlamentar federal, seja senador, seja deputado, vai ser julgado. Hoje é no STF, no Supremo Tribunal Federal. Já foi no passado a primeira instância. E o próprio Congresso mudou para a última instância. Então, em cada momento, eventualmente, isso foi diferente na história do Brasil, mas o que eu acho fundamental é que tenha uma perenidade nisso para não ficar, eventualmente, passando a ideia de conveniência conjuntural, que é ruim para o sistema jurídico brasileiro. Ministro, vamos seguir lá do Amazônia e Altos Solimões, a gente vai lá para Cuiabá. Vamos lá para o Mato Grosso, vamos à Rádio Centro-América. O Aldair Santos também está ao vivo com a gente pela Centro-América. Aldair, bem-vindo, você e seus ouvintes, um ótimo dia para vocês. Olá, um ótimo dia a todos, bom dia, ministro, um prazer falar com vocês aqui direto de Cuiabá, Mato Grosso. Ministro, a gente vem acompanhando que o governo federal tem assuntos importantes para discutir, para debater, para aprovar no Congresso Nacional. A gente tem desafios no momento, como, por exemplo, o tarifaço, e o governo precisa de ações importantes. E ontem, ministro, o presidente Lula fez uma crítica à base de sustentação, à base de apoio no Congresso Nacional, pedindo mais apoio dos partidos que estão aí na base do governo. Que é necessário, ministro, fazer um reajuste, fazer uma conversa, melhorar essa base de apoio, essa articulação no Congresso? O que o senhor acha? Qual a sua avaliação, ministro? Olha, o que o presidente falou é um tanto quanto óbvio, né? Que quando você monta uma aliança, e essa aliança, e o presidente fez questão de frisar, ela não foi montada desde a eleição. Porque em muitas democracias você monta uma frente já para disputar a eleição, e é essa frente que governa. Ou, eventualmente, se ela não tem maioria, você busca formar uma frente que faça a maioria para governar. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, seja onde é presidencialismo, seja onde é parlamentarismo, você tem que fazer alianças pós-eleição se você não fez a maioria do parlamento. O que se busca, portanto, é que quem compõe esse bloco de governança tenha um grau de alinhamento e de discussões internas ao governo e que, eventualmente, busque unificar posições com o governo, porque senão você compõe o governo, tem ministérios do governo e, eventualmente, está votando sempre contra o governo. Então, foi essa a observação que o presidente fez e, inclusive, eventualmente, com críticas públicas e que quem está no governo tem que se posicionar sempre defendendo, não é o presidente Lula, defendendo o governo que ele faz
Então é como se alguém tem uma família, você faz parte dessa família, alguém critica duramente sua família e você fica calado sem fazer nada. Então é preciso responder às críticas se você acredita naquilo que você está fazendo, e nós acreditamos muito no que nós estamos fazendo. O Brasil é completamente outro, diferente do que nós recebemos em janeiro de 2023. E isso não é retórica, com dados objetivos. Nós encontramos em janeiro de 23 87 mil casas paralisadas. Encontramos mais de 5.600 obras de educação paralisadas. 4.500 obras de saúde paralisadas. Então, só para dar um retrato do Brasil que nós encontramos. Encontramos um país onde 100 bilhões de precatórios, praticamente, não foram pagos em 2022, para forçar artificialmente um resultado positivo das finanças brasileiras. Então, era uma desarrumação completa, sem um projeto de nação, sem um projeto de país, e hoje o país está com as contas arrumadas, cresceu 3% em 2023, 3% em 2024, vamos chegar perto de 3% esse ano. Temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil, a maior massa salarial da história do Brasil. Então o Brasil cresce, faz inclusão social, reduzimos a pobreza, reduzimos a extrema pobreza, fizemos um processo, portanto, de crescimento com inclusão. E isso vai seguir num ritmo forte, uma taxa que os economistas chamam de taxa de formação bruta de capital, ou taxa de investimento, para ficar mais fácil para a população, de 17,8% no último período, o que mostra a força da economia brasileira, a assertiva do presidente em intensificar suas relações comerciais e internacionais diversificadas com vários países do mundo. Então o Brasil tem aberto cada vez mais mercados para os produtos brasileiros, aumentado a exportação e, portanto, aumentado a atividade. Quando a gente fala aumentar a exportação, talvez as pessoas que não se deem conta. Toda vez que você aumenta o volume de produtos exportados, você está aumentando a produção dentro do país, está aumentando o emprego dentro do país, está aumentando a capilaridade da renda circulando dentro do país, porque você precisa produzir mais para poder exportar mais. Então, esse o quadro hoje do governo brasileiro, da economia do Brasil, e haveremos de continuar nesse ritmo, buscando fazer justiça social e melhorar a qualidade de vida da população. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministro. Hoje a gente recebe o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lembrando que o conteúdo dessa entrevista e de outras concedidas tanto pelo ministro Rui como outros ministros, você consegue resgatar lá no Canal Gov, no nosso YouTube, @canalgov, ou pela Rádio Gov, radiogov.ebc.com.br. Ministro, vamos embora para o seu estado. Vamos a Salvador, vamos para a Bahia, vamos lá para a Rádio Sociedade, porque a Maísa Polcri está com a gente. Oi, Maísa, bom dia. Seu microfone está fechado, Maísa. Bom dia. Bom dia, estão me escutando agora? Agora sim. Bom dia, ministro, bom dia a todo mundo. Ministro, o presidente Lula criticou na reunião ministerial de ontem a federação aí formada pelo União Brasil e pelo PP, que foi formalizada aí nesse mês. Eu gostaria de saber, ministro, se existe um receio de que a federação prejudique a governabilidade e dificulte a aprovação de projetos no Congresso, e ainda se o presidente pode se antecipar e demitir algum dos 4 ministros desses 2 partidos que integram o governo. Olha, o que o presidente fez, como eu já disse aqui, é um pouco evidente que quem compõe o governo deve defender esse governo, até porque vai estar se defendendo. Ou a pessoa acredita no trabalho que está fazendo, ou fica esquisito. Se a própria pessoa não defende o seu trabalho, não defende o que está fazendo, fica complicado da população entender. Foi essa a observação do presidente. Nós temos que trabalhar de forma intensa. Até aqui tivemos, evidente, com o trabalho da oposição que eles têm que fazer, mas tivemos as principais medidas do governo ao longo de 2 anos e 8 meses aprovadas, e vamos continuar intensificando o diálogo com o Senado e a Câmara para continuar aprovando as medidas que elas não beneficiam o governo, elas beneficiam a população brasileira, como é o caso da isenção do imposto de renda. Ministro, vamos seguir. Vamos agora a Belo Horizonte. Vamos lá para o portal Hoje em Dia.
O Bernardo Haddad está pela primeira vez com a gente. Bernardo, bem-vindo e um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Minha pergunta, ministro, é sobre a isenção do imposto de renda. Eu queria saber se o governo já tem um levantamento do impacto de quantas pessoas serão beneficiadas em Minas Gerais, ou seja, quantas pessoas devem deixar de pagar. E, além disso, também queria saber que a isenção ela tem sido alvo de críticas por municípios mineiros. A Confederação Nacional de Municípios fez um levantamento que indica que as perdas totais podem chegar a 1,4 bilhão anuais para esses municípios. Como o governo tem tratado essa questão dessa perda de arrecadação dos municípios? Obrigado. Olha, primeiro, do ponto de vista, hoje já tem um grupo de pessoas, desde que o presidente Lula chegou ao governo, ele, já no primeiro momento, ele pediu ao ministro da Fazenda que isentasse as pessoas que ganham até 2 salários mínimos de pagar imposto de renda. Então isso já está funcionando, isso beneficia mais ou menos 10 milhões de pessoas. E essa medida agora de estender até 5 mil, ela beneficia mais 10 milhões no Brasil. Você vai me perdoar, Bernardo, agora eu não consigo aqui dizer a quantidade de beneficiados por estado nesse momento, mas no Brasil todo serão 20 milhões de pessoas, portanto 10 que já possuem e mais ou menos 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com essa medida. E não se trata de ter prejuízo para município, a sociedade inteira, a classe média, a imprensa, sempre cobra reajuste, por exemplo, da tabela de imposto de renda. Até porque ficamos muito tempo sem correção da tabela. Exatamente. Né, então, que se fosse seguir essa lógica, toda vez que você reajusta a tabela de imposto de renda, você teria que dar compensação ao município, porque quando você reajusta, eventualmente pessoas saem da faixa de contribuição ou diminuem a contribuição. Então, se assim fosse, ao longo da história do Brasil, toda vez que você modificar a tabela de imposto de renda, você tem que compensar o município. Então, o município, como a União, como o Estado, ele recebe aquilo que é tributável. Então, se a gente isentar um produto da cesta básica de imposto, o município também vai dizer, o Estado vai dizer, eu quero compensação porque tal produto pagava imposto e agora não vai pagar. Então, essa lógica, me perdoe, ela não faz sentido algum, porque senão você não faz política pública de uma nação buscando isentar, por exemplo, produtos da cesta básica ou isentar ou diminuir a carga tributária dos mais pobres. Então, se toda vez que você tiver de isentar um produto ou reajustar a tabela do imposto, isso vai significar, evidente, um pouco menos de cobrança de imposto para a população mais pobre. E você tiver de repassar adicionalmente recursos para estados e municípios, aí isso inviabiliza qualquer ação de melhoria da renda das pessoas. Ministro, Porto Alegre está com a gente também, os gaúchos estão com a gente. Vamos lá para a Rádio Gaúcha. Matheus Chu, um ótimo dia para você, meu amigo. Obrigado, bom dia, ministro. Antes do recesso, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que renegocia dívidas de agricultores. O maior problema é no Rio Grande do Sul, mas o projeto prevê que todos aqueles que tiveram perdas nos últimos 5 anos poderiam renegociar dívidas, inclusive produtores no seu estado, a Bahia tem problemas, e o lastro para esse financiamento com juros subsidiados é o fundo do pré-sal, né? O uso de 30 bilhões de reais do fundo do pré-sal no período de 2 anos. A minha pergunta, o governo vai apoiar esse projeto ou discutir eventuais alterações no texto agora na tramitação que está ocorrendo no Senado? Deixa eu lhe dizer, no caso do Rio Grande do Sul, o governo do presidente Lula, e esse inclusive foi um dado ontem apresentado na reunião dos ministros, fez o maior investimento da história do Brasil que qualquer presidente da República já fez para socorrer um estado que sofreu um desastre. Nunca, absolutamente nunca na história do Brasil, alguém deu o tratamento de assistência e transferência de recursos para investimento que o presidente Lula fez com o Rio Grande do Sul. Nós estamos falando algo da ordem de 109 bilhões de reais, vou repetir, 109 bilhões de reais transferidos ao Rio Grande do Sul, de diversas formas, com várias finalidades, desde habitação, drenagem, sistemas de proteção de enchentes, assistência humana, saúde, educação, financiamento às empresas pequena, média e grande, financiamento ao mundo rural, todos
que na área rural tiveram impacto pequeno, médio e grande, tiveram suas dívidas refinanciadas, alongadas, muitos tiveram sua dívida perdoada e, portanto, um volume gigantesco de recursos transferidos. O que a pergunta do Matheus se refere a agricultores que não foram atingidos e, portanto, não tiveram impacto desse desastre. Ele se refere a dívidas antigas, eu diria que de décadas, de agricultores que eventualmente não pagaram seus empréstimos ao longo dos anos. Essa situação tem em vários estados, como ele próprio citou, a Bahia tem, outros estados têm. O governo federal, a posição evidente não é de apoio a esse projeto. Se não pode tirar recursos do Fundo Social, que é voltado para investir em saúde da população, em educação, em universidade, em pesquisa, em ciência, para compensar eventualmente pessoas que tomaram empréstimo e não pagaram os seus empréstimos. Eles têm que ir nos bancos e negociar conforme suas condições, porque não é o governo que paga. E eu acho importante frisar isso, porque o dinheiro que o governo arrecada não pertence ao presidente da República, não pertence ao ministro, não pertence ao deputado, ele pertence à população. Então não é justo que um cobrador de ônibus, uma pessoa que trabalha coletando lixo, uma empregada doméstica, um operário da indústria, tenha que pagar parte do financiamento que alguém que tomou para fazer uma produção não pagou. Não é justo que você sacrifique essas pessoas, deixe de dar o filho do empregado doméstico uma escola melhor, deixe de atender uma senhora no hospital, de fazer um tratamento de câncer, para poder pagar a dívida de um agricultor que tomou um empréstimo e não pagou. Então, isso não é justo e o governo não apoia esse projeto de tirar recursos do Fundo Social, é disso que nós estamos falando, do Fundo Social para pagar dívida de agricultores que não pagaram. Então, o governo não apoia esse projeto e, portanto, nós vamos trabalhar para que esse projeto não seja aprovado. A negociação de dívidas de agricultores tem que se dar em outro patamar, utilizando outras fontes de recursos e negociação com os agentes financeiros, até porque quem vai pagar isso é a população. Basta fazer uma pesquisa no país se as pessoas concordam, se o motorista de ônibus concorda, se o empregado doméstico concorda, se as pessoas que trabalham na vida cotidiana desse país concordam em pegar parte do seu salário e pagar a dívida dessas pessoas. Ministro, de Porto Alegre, nós vamos ao Recife. Vamos lá para o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. A Natália Ribeiro está aí com a gente por todos esses veículos aí do Sistema Jornal do Comércio. Bem-vinda, Natália. Um bom dia para você. Obrigada, Karine. Bom dia para você. Bom dia, ministro Rui Costa. Hoje representando, portanto, a Rádio Jornal, a TV Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio, assim como o Jornal do Comércio. E trazendo uma pauta que é muito cara para os recifenses, ministro, certamente já é do seu conhecimento, o metrô do Recife, que enfrenta problemas há muito tempo e o governo efetivamente está discutindo a concessão do metrô do Recife. Inclusive, tem algumas datas aqui para falarmos. Por exemplo, lá no final do mês de março, o senhor, enquanto presidente do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, assinou uma resolução autorizando, em nome do governo federal, esta concessão do metrô. Foi o momento em que o governo sinalizou que sim, de parte da União, a concessão do metrô está autorizada. Estamos já no final de agosto e efetivamente, desde então, desde a assinatura desta resolução, o que temos acompanhado é manifestações da classe trabalhadora que não aceita esse projeto e de parte do governo federal, pouco tem se dito à massa, à população, sobre isso, sobre a concessão. Por isso eu questiono ao senhor, ministro, quando efetivamente essa concessão vai começar, já que o governo deu autorização. Quando começa, ministro? É nesse ano ainda? Natália, bom dia, um prazer, obrigado pela sua pergunta. De fato, o presidente Lula, desde que entrou, priorizou a retomada do investimento em transporte de alta qualidade, de alto padrão para as populações brasileiras das cidades. Por isso, o governo voltou a financiar fortemente metrô, VLT e outros veículos de massa de alta tecnologia, de alto potencial de carregamento e que ofereçam qualidade e rapidez no transporte da população.
Portanto, nós temos hoje investimentos em São Paulo, no metrô de São Paulo, através de financiamento do governo federal, financiamento do BNDES, com fundos de mobilidade. Temos investimento no Ceará, em Fortaleza, na Bahia, em Minas Gerais, Belo Horizonte, região metropolitana e em outros, Rio de Janeiro. Enfim, nós temos investimento em vários lugares e retomando com força esses projetos. No caso de Pernambuco, é um metrô que beneficia não só a cidade de Recife, mas algumas cidades da região metropolitana. Nesses 2 anos, nós trabalhamos intensamente junto ao BNDES para fazer levantamento de demanda, fazer um levantamento de investimentos necessários e nós estamos, portanto, finalizando, eu diria que mais 1 ou 2 semanas, vamos ter finalizado o diálogo com o governo do Estado. O modelo é fazer como fizemos em todos os estados do Brasil, transferir para o Estado e o Estado fazer a concessão, a exemplo do que foi feito na Bahia, onde nós temos o metrô funcionando, que atende 2 cidades, e, portanto, o mesmo modelo vai ser feito em Pernambuco. Será passado para o governo do Estado e o governo federal fará um investimento aí da ordem de 3 bilhões de reais para modernizar completamente o modal do metrô e também do VLT e, portanto, garantir um transporte de qualidade aí para a grande região metropolitana de Recife. Eu, ao longo desses meses, tenho conversado bastante, vi detalhadamente o sistema de transporte ali da grande Recife, que no caso ali, inclusive, não é o município que faz, senão eu acho que é o único lugar do Brasil onde o Estado é que assume o transporte, inclusive de ônibus, da capital e da região metropolitana. E o governo federal tem o metrô e o VLT sob sua responsabilidade. Mas apesar dos valores muito altos operacionais, tanto que o governo federal aplica como que o Estado aplica, o serviço não é de boa qualidade. Ou seja, não tem correspondência entre os valores muito robustos aplicados tanto pelo governo do Estado como pelo governo federal com a qualidade do serviço. Então, o que nós vamos buscar é, portanto, que haja compatibilidade. Se o custo é alto, a qualidade tem que ser melhor ainda. E, portanto, é isso que nós queremos. Vamos fazer, nas próximas semanas, a assinatura dos documentos, transferindo para o governo do Estado, fazer o processo de leilão e, portanto, ter uma gestão eficiente e que foque, a nossa prioridade é a população, é o serviço à população. E todos os empregados terão garantia dos seus empregos, mas a gente não pode prejudicar a população do Grande Recife com um serviço de má qualidade como hoje eles têm. Ministro, vamos fechar essa primeira rodada com a Rádio Liberal, lá de Belém. Rodolfo Souza tem pergunta pra gente. Olá, ministro, bom dia para você, para os colegas, para quem está nos acompanhando. Ministro, o Pará, ele é um dos principais polos de produção agrícola e mineral aqui no país e também uma das principais vias de escoamento, né, tanto da produção agrícola e mineral. Queria saber sobre os investimentos aqui para o nosso estado nessas 2 áreas, que são uma demanda muito grande e tradicional, histórica aqui do Pará como um todo, melhorias na questão viária, na questão hidroviária aqui do nosso estado. Muito obrigado, ministro. Rodolfo, você está correto, e o Pará, que vai sediar Belém, a COP, agora, nós só na infraestrutura de Belém, nós estamos investindo 6 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, para dar qualidade desde saneamento, drenagem, investimentos de apoio à hotelaria, infraestrutura, para preparar a cidade e o Estado, junto a uma parceria do presidente Lula com o governo do Estado, o governo do Hélio, para recepcionar o Pará e Belém, para dar qualidade a quem vai participar da COP e também, é evidente, aos moradores, porque, por exemplo, um projeto forte de investimento em transporte público.
Agora mesmo o governador vai colocar em funcionamento ônibus, inclusive uma frota grande de ônibus elétricos, para funcionar em sistemas exclusivos, de faixas exclusivas, melhorando a mobilidade urbana lá da Grande Belém. E, portanto, isso se estende também à infraestrutura logística do Pará, tanto de ferrovia e hidrovia, numa estratégia. O Pará é um dos principais estados em minérios do Brasil e também em produção agrícola e faz parte, portanto, todo esse investimento em logística e de preparação da infraestrutura do estado e da cidade de Belém. E, portanto, é o maior investimento da história que o estado do Pará está recebendo e o maior investimento da história que a cidade de Belém está recebendo neste período do governo do presidente Lula. Aliás, ministro, investimento que também capitaliza muito para toda a região norte, né? Não só para Belém, mas eu acho que a partir desses investimentos, a região norte agora passa a ser vista pelos brasileiros de uma maneira diferente também, né? Em termos de infraestrutura, em termos de turismo. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos buscando, inclusive, a integração, uma melhor integração do Brasil com os países vizinhos. Então, nós temos, tanto na região central como na região norte, o aumento de investimento em pontes, interligações, em estradas com os países vizinhos, fortalecendo o Mercosul, fortalecendo a integração econômica. Estamos apostando muito nas hidrovias, apostando muito no investimento na recuperação de rodovias também e nas chamadas infovias, né? Então nós estamos passando cabos submarinos ali sob o leito dos rios ali da Amazônia para conexão de internet. Para conexão de alta velocidade em internet e, portanto, porque isso significa não só que as pessoas usuárias, a população tem acesso à internet no seu celular, no seu tablet, mas significa viabilizar investimentos de empresas, porque hoje em dia não existe investimentos de grandes empresas, de grandes investimentos, se não houver acesso à banda larga, porque as empresas estão todas conectadas no mundo digital e elas só se instalam onde tem capacidade de conexão e, portanto, o que nós estamos fazendo é viabilizar toda a região norte e a região que faz fronteira, integrando essas regiões no mundo de alta tecnologia através de cabos de grande capacidade para levar a internet de alta velocidade. Ministro, vamos voltar a chamar aqui o Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília, Amazônias e Alto Solimão. Ministro, na próxima semana o Supremo começa o julgamento da tentativa de golpe de Estado, né? Só acredita que esse julgamento possa ter impacto na votação de projetos importantes para o governo lá dentro do Congresso, no caso do projeto da isenção do imposto de renda e também da MP do tarifaço? Olha, eu acho que não deveria ter impacto, porque a gente não pode confundir o interesse da população, de quem está nos ouvindo. Eu gosto muito de dialogar com quem está nos ouvindo, a dona de casa que nesse momento, ou a empregada doméstica que está na cozinha trabalhando, ou quem está no ônibus, ou quem está no Uber aí transportando alguém que vai trabalhar. Não podemos prejudicar essas pessoas por conta de alguém, independente de quem seja, que está respondendo processo criminal porque foi acusado com provas, eventualmente, de crimes que essas pessoas cometeram. O que cabe é cada um poder, que está consciente de sua inocência, reunir o material e as provas e dizer que não tem culpa e provar que não tem culpa nenhuma. E não você prejudicar a população por conta disso. Então, a expectativa, não só minha, eu acredito, da população brasileira, é que não se misture as coisas. Já basta o que está acontecendo com o país. Quer dizer, quando alguém, um deputado federal eleito pelo povo brasileiro, viaja para outro país, passa meses lá tramando para prejudicar o trabalhador brasileiro, para prejudicar as empresas brasileiras, para prejudicar a economia brasileira, difundindo mentiras e calúnias em outro país e trabalhando dia após dia para prejudicar o seu país. Então é inconcebível isso. Se a gente imaginar em que outro lugar do mundo, vamos perguntar assim, em que outro lugar do mundo tem um deputado eleito pelo seu país, morando em outro país
e prejudicando o seu país onde ele foi eleito parlamentar. Então é um caso inusitado de alguém que deveria estar representando os interesses da população e está tramando lá fora, está traindo o seu país, traindo o seu eleitor, prejudicando a população que o colocou como deputado federal. Então já basta isso, acredito que não haverá esse comportamento dos parlamentares no Congresso Nacional, porque não faria nenhum sentido, eu diria que só aumentaria a insatisfação da população com o parlamento se isso viesse a acontecer. Salvador, Rádio Sociedade, Maísa Polcri. Oi, ministro. Karine, obrigada de novo. Ministro, queria trazer um pouquinho da nossa conversa aí aqui para Salvador, para o nosso estado, para a Bahia. Ministro, o presidente Lula celebrou aí durante as comemorações do 2 de julho, aqui na capital baiana, o avanço no projeto da ponte Salvador-Itaparica, que deverá aí ser a maior ponte da América Latina, uma promessa aí dos governos do PT no nosso estado já há muitos anos. Queria saber se o governo federal acompanha ou vai acompanhar o passo a passo do projeto aí da ponte e como vê a pressão aí da sociedade civil organizada por conta dos custos e impactos ambientais que já estão sendo avaliados. Obrigada. Olha, o governo federal participa não só acompanhando, esse projeto foi incluso no PAC e da sociedade o que nós temos é um amplo e gigantesco apoio ao projeto. E desculpe, eu não consigo entender qual o projeto está licenciado ambientalmente, e o impacto ambiental eventualmente vai ser no momento que estiver fazendo furo lá na rocha para consolidar o pilar, porque se assim fosse, toda e qualquer ponte que tem pilar sobre leito de rio ou de mar, ele tem algum nível de impacto, que é furar lá e botar o pilar da ponte. Se é para impacto zero, nós não podemos construir mais ponte nenhuma no Brasil, porque qualquer ponte, a não ser que você tenha uma ponte que vai de uma cabeceira a outra sem precisar pilar. Fora isso, para botar um pilar, você tem que furar o leito do rio, e é só isso, o impacto, e portanto a vida marinha não vai ser modificada em nada pela existência dos pilares no mar, e o projeto está completamente licenciado, e o que nós temos é um gigantesco apoio da população a esse projeto, e nós temos, todos os estudos comprovam que haverá uma completa transformação da ocupação não só das ilhas, mas do Baixo Sul, do recôncavo baiano. A economia será outra daqui a alguns anos com a construção da ponte, e todos os estudos comprovam isso, e basta olhar o que era a região de Niterói antes e o que é a região de Niterói depois da ponte. Então, a economia, os investimentos gerados vão trazer esse retorno no investimento em poucos anos. Todo esse dinheiro aplicado será retornado em muitos investimentos que terão não só no turismo daquela região, como no investimento da atração de investimentos diversos que será feita, e portanto é um projeto importante e que liga uma região importante. Basta olhar a diferença de IDH. Com 13 quilômetros de diferença é um desnível gigantesco entre o IDH da capital e o IDH das cidades vizinhas. Então o que se busca, portanto, é nivelar esse IDH, subir o IDH, subir o índice de desenvolvimento humano do Sul, Baixo Sul e do Recôncavo com esse investimento, e esse investimento começa fisicamente no início do ano que vem. Todos os furos para fazer a sondagem já foram feitos, os contratos foram realinhados e, portanto, nós teremos o início físico dessa obra no início do ano que vem. Ministro, vamos falar do Gás do Povo? Queria saber se esse programa já está batizado com esse nome mesmo e o que mudou, né? Gás do Povo, que já foi Vale Gás, Auxílio Gás, e agora vai ter uma mudança, né? Que as pessoas não vão mais receber o dinheiro, né, ministro? Conta um pouquinho pra gente. Sim, ele já está pronto, será lançado semana que vem. Ele alcançará 15 milhões de brasileiros. Hoje, o chamado Vale Gás alcança cerca de 5 milhões de brasileiros. E como você disse, hoje é um subsídio financeiro. É um valor fixo financeiro que a pessoa recebe. Só que esse valor não é suficiente para comprar o botijão de gás. É menor do que o valor? Hoje é menor do que o valor
do botijão de gás. Supostamente ele equivaleria à média do preço nacional. Só que essa coisa de média em economia é engraçada. Se você botar sua cabeça no freezer e o pé no fogão, você vai ter um umbigo na temperatura média, mas o cidadão vai estar morto, né? Então, mas em média é mais ou menos o valor nacional do preço do gás. Só que tem diferença de até R$60 a mais do que o valor médio. Então, em tese, você está falando de um valor médio no Brasil de R$109, R$105, e tem botijão no Brasil sendo vendido a R$160, R$170. Então há uma disparidade muito grande de preço a depender da distância, da localização da cidade, da região. E o que o governo vai fazer, portanto, é entregar o botijão às pessoas. As pessoas vão ter um crédito, aquelas pessoas cadastradas no Cade Único, que são de baixa renda, são 15 milhões de famílias, não pessoas, sim, famílias, e elas vão ter acesso ao botijão de gás. Com isso, além dos efeitos econômicos de possibilitar que a pessoa tenha dignidade para cozinhar seus alimentos, nós vamos reduzir muito o índice de queimaduras de crianças, de mulheres, de acidentes domésticos, que na busca por alternativas ao botijão de gás usam líquidos, entre eles álcool, para cozinhar, e com isso gera muitas queimaduras ou outros produtos, e nós queremos, portanto, dar dignidade a essas pessoas. Então, o programa será lançado na semana que vem, ele vai crescer gradualmente e chegará em março do ano que vem a alcançar 15 milhões de famílias no Brasil, que receberão, como eu disse, uma espécie de vale, crédito. Um crédito onde ele vai lá, está cadastrado na distribuidora, na revenda do gás, a mesma revenda que ele hoje usa para comprar o gás, vai dizer: olha, eu sou fulano de tal, está aqui meu CPF, ele vai estar cadastrado, vai retirar o gás e o governo pagará esse botijão para ele, e com isso nós vamos dar dignidade. Já temos o outro programa, que é o programa da isenção da energia, né? Que já está valendo, em vigor. Uhum. E esse beneficia cerca de 60 milhões de pessoas, que você tem isenção para quem consome até 80 quilowatts. Aí você que está me ouvindo, Rui, eu sou beneficiado ou não? Olha sua conta de energia aí. Lá tem um campozinho escrito consumo, né? Se você olhar a sua conta. Então ali tem a quantidade de quilowatts que você consome por mês. Se você consumir até 80 e for uma pessoa de baixa renda, você tem acesso à isenção da sua conta, você não paga nada. Se você consumir entre 80 e 120, você passa a ter um grande desconto aí também na sua conta. Então isso tem o objetivo, portanto, de reduzir custos do sistema elétrico, que hoje faz um liga-desliga o tempo todo. A companhia elétrica vai lá, corta a energia de quem não paga, faz gato, depois volta para cortar de novo. Isso tudo, esse custo operacional inteiro, quem paga somos todos nós, porque isso vai na conta de energia de todo mundo. O custo da energia do sistema elétrico é distribuído por todos os brasileiros, e, portanto, essa isenção busca também dar dignidade a essas pessoas e busca reduzir o custo também do sistema elétrico, para acabar esse sistema vagalume de liga e desliga as pessoas mais pobres da rede elétrica. Ministro, vamos voltar a Belo Horizonte, Portal Hoje em Dia, Bernardo Haddad. Ministro, em abril o governo anunciou que o Minha Casa Minha Vida ia começar a destinar 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial a pessoas em situação de rua. Na época eram 38 municípios, sendo 3 em Minas. Eu queria saber qual o prazo de entrega dessas moradias e se tem alguma expectativa de novas cidades serem contempladas também. Obrigado. Sobre habitação, eu agradeço a você, Bernardo, essa pergunta. Sobre habitação, nós temos que comemorar muito. O presidente Lula, quando assumiu em janeiro de 23, fez um compromisso com a população. Qual foi o compromisso? Vou entregar até dezembro de 2026 2 milhões de moradias contratadas para a população brasileira. Pois bem, hoje nós temos contratado já 1.700.000. E hoje eu posso afirmar, nós vamos ultrapassar e muito a meta de casas que o Lula prometeu em 23.
nós temos uma expectativa grande de chegar próximo a 3 milhões de unidades. Então, hoje, contratadas, temos 1.700.000, já entregues, eu vou falar números redondos, né? 1.400.000 casas já foram entregues à população, ou seja, as pessoas já receberam a chave da sua casa, e temos, portanto, aí 300.000, cerca de 300.000 números absolutos aí, sendo construídas para a população ter acesso. E os contratos estão em ritmo acelerado. O presidente incluiu nesse programa a chamada financiamento para a classe média. Nós já temos, só poucos meses de lançado, 10.000 já contratos do novo modelo que atenderá a classe média brasileira. Estamos negociando novas fontes de financiamento, inclusive discutindo com a Fazenda, Banco Central. Então, isso devemos alavancar, botar mais recursos, mais alguns bilhões de oferta para as construtoras e para os bancos financiarem imóveis para viabilizar, portanto, Minha Casa Minha Vida. Nesse momento, você que é prefeito, que é secretário municipal, que é de entidade, pode inscrever no Minha Casa Minha Vida. Qual é a modalidade, Rui? Está aberto. Está aberto para o modelo do FAR, que são aquele modelo que o Estado, que as empresas e que os municípios podem apresentar projetos. Então, você pode ir na Caixa. Agora, nesse modelo do FAR, nós não temos seleção. Quem tiver com tudo pronto, vai lá e contrata. Nós queremos agilizar, dar prioridade a quem consegue ser mais rápido. Então, se você tem uma proposta pronta, procure a agência da Caixa mais próxima para você formalizar seu projeto. Então, o modelo do FAR é uma opção hoje aberta para você construir Minha Casa Minha Vida. A segunda opção hoje aberta são entidade urbana, ou seja, de movimentos sociais que constroem casa também. Tem vários movimentos sociais que constroem casas urbanas. Eles já está aberto, eles podem ir lá e cadastrar propostas no Brasil inteiro para construir casa para a população. E a modalidade rural está aberto também. Então, na modalidade rural, a prefeitura pode cadastrar e a entidade rural também, a associativa rural, se quiser construir casa lá, o sindicato rural ou a entidade rural para a sua comunidade, pode ir lá na Caixa cadastrar, tem todo o roteiro lá. Então, ou seja, hoje também várias modalidades abertas do Minha Casa Minha Vida. E uma delas, Bernardo, foi o que você perguntou, que é a possibilidade de, em parceria com os municípios, utilizar parte dessas construções para abrigar pessoas em situações de ruas ou pessoas em situações vulneráveis. Isso operacionalmente é feito pelo município. Faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, mas quem operacionaliza assistência social na ponta para atendimento da população em situação vulnerável, população de rua, é o município. Isso, em termos de prazo e de condições, é feito por cada município. Eu não posso aqui dar o detalhe da situação específica de cada município, eu não tenho esse dado aqui agora, mas a operacionalização, portanto, cabe ao município dessa modalidade. Porto Alegre, Rádio Gaúcha, Matheus Chu. Matheus, travou aí a tela do Matheus. Ministro, eu quero aproveitar então, enquanto a gente tenta reposicionar as rádios aí, para a gente falar um pouco sobre... A gente ouve muito, né, fica muito, o noticiário muito nessa expectativa de como é que tá a avaliação do presidente, melhorou, não melhorou, agora tá bem, agora não tá. E a gente tem visto que as últimas pesquisas têm apontado uma melhora na avaliação do governo, né, da percepção dos brasileiros, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a reunião de ontem. A reunião ministerial, inclusive, mudou o slogan do governo, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco nessa perspectiva de replanejamento, né? A gente está indo aí para uma reta final já, praticamente, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que ficam os planos a partir de agora e por que mudar, por exemplo, o slogan do governo. Antes a gente tinha União e Reconstrução, agora é Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Olha, o slogan de qualquer governo, ele se ajusta a um momento conjuntural que o governo vive, que o país vive. Se é um governo estadual, que o Estado vive, ele tem que se adequar, porque ele tem que transmitir para a população qual é a mensagem, qual é o carro-chefe da mensagem que o governo quer que a população perceba. Portanto, naquele início de governo, que
que o presidente foi eleito e tomou posse num país fortemente dividido, de muitas agressões verbais e até físicas que ocorreram no processo eleitoral, o slogan União e Reconstrução era muito adequado. Falava da necessidade do país se unir, de deixar as divergências um pouco de lado e focar na unidade das ações do Brasil para melhorar a vida dos brasileiros. E reconstrução, porque estava tudo desmontado, eu já disse aqui, obras paradas, não tinha projeto de saúde para o país, não tinha projeto de educação, não tinha articulação de investimento com setores empresariais, portanto, era preciso reconstruir as políticas públicas, reconstruir as relações diplomáticas do Brasil com o exterior. Então, por isso, o nome adequado, União e Reconstrução. Agora, o Brasil vive um outro momento, um momento, inclusive, internacional diferente, onde o mundo está mais conflitado, seja de guerras físicas mesmo, acontecendo em vários lugares do mundo, sejam de guerras comerciais, que aí eu diria que está quase que universal, né? A partir da questão dos Estados Unidos, o mundo hoje vive um conflito comercial intenso e, no caso do Brasil em particular, vive a traição de algumas pessoas que querem destruir o país para favorecer a sua família. Então, mais do que nunca, é hora de falar de nação brasileira. E eu sou um apaixonado por isso, porque eu acredito que nenhum país, nenhuma nação do mundo se desenvolve sem um projeto de país e nação. Os governos passam, seja ele qual for o governo, de esquerda, de centro, de direita, eles passam. Eles têm um período e passam. Mas a nação, o país, a população fica. E é preciso definitivamente que o Brasil, que é um país extremamente relevante no mundo, seja de extensão territorial, seja de população, da sua história, da sua cultura, e que tem um protagonismo internacional a desempenhar. E que o Brasil definitivamente faça projetos de Estado, projetos de nação de longo prazo, que vão ser executados por vários governos que virão ao longo desse tempo. E se a gente quer um exemplo, eu vou comparar. Eu vi uma reportagem, inclusive, numa rede de televisão no domingo à noite, que falava sobre a China. Então, se a gente olhar a China há 40, 50 anos atrás, a pergunta para você que está nos ouvindo, a China era maior ou menor do que o Brasil em termos de economia? Há 50 anos atrás. Era muito menor. Não era menor, não, era muito menor. Era um país muito mais pobre que o Brasil. A Coreia do Sul era um país mais pobre ou mais rico do Brasil há 50 anos atrás? Era um país muito mais pobre que o Brasil. Você olha para essas duas nações hoje, são nações muito ricas, muito fortes de investimento tecnológico, de investimentos em educação. Elas estão lá na ponta. Eu diria que hoje quem lidera a economia global e os investimentos de alta tecnologia já são, hoje é a China, disparado. Então, o que aconteceu nesse país? Eles tiveram um planejamento de longo prazo, não só os governos, a população se dedicou a isso, priorizou a educação, as famílias priorizaram educar seus filhos, focaram nisso, a nação em fazer investimento em tecnologia, e hoje esses países estão lá na ponta. Então o Brasil precisa de projetos de longo prazo. Então está na hora de falar de nação brasileira, sim, falar de coesão do Brasil, falar de brasileiros. Nós brasileiros precisamos nos orgulhar do nosso país, nos defendermos de agressões e projetarmos um futuro. Porque hoje é um presidente, daqui a 30 anos vai ser outro presidente, daqui a 60 anos outro presidente, mas nós precisamos saber que país nós queremos ser. E quem define o que o país quer ser é uma nação, é a população, não é um governante apenas. E, portanto, acho que é importante falar de nação brasileira e falar de um governo que representa o povo brasileiro. É isso, ministro. Vamos voltar então lá para o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação ao Recife, Natália Ribeiro. Ministro, eu gostaria novamente de falar sobre o estado de Pernambuco e falar a respeito de Transnordestina. Porque nas últimas semanas, todo o país, em especial o Nordeste e o estado de Pernambuco, acompanharam uma mudança de gestão, uma troca na presidência da Sudene. Uma troca política, uma opção que foi dada, inclusive a posse do novo presidente aconteceu na última segunda-feira. Tendo em vista esse cenário, o temor de que Pernambuco eventualmente possa não ser beneficiado pela passagem do traçado no estado, eu gostaria de questioná-lo, ministro. Pernambuco vai ter, sim,
Transnordestina, vai ter a retomada das obras? Essa troca pode ou não impactar nesse destino que é tão importante para a economia do Estado? Natália, sim, Pernambuco terá o traçado da Transnordestina, por decisão do presidente da República. Quem define políticas públicas nesse montante de investimento não é um superintendente da Sudene, não é o presidente do Banco do Nordeste, não é o ministro da Casa Civil. Quem define esse investimento chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente da República. E, portanto, o presidente definiu que vai retomar e vai concluir a Transnordestina, tanto no sentido do Ceará, como no sentido do Grande Recife, para chegar ao porto de Suape. Agora, eu gostaria de frisar para o povo de Pernambuco que quem tirou o projeto do traçado de Pernambuco foi o governo passado. O projeto era único. Ele saía lá do Piauí e depois dividia no ramal, era um T invertido. Pense um T de cabeça para baixo. Ele era um T invertido, onde as pessoas saíam, o projeto saía do Piauí e chegava em um dado lugar. Ele subia lá para o Pecém, no Ceará, e depois seguia para Suape. E foi tirado a chamada perna de Pernambuco, foi tirada no governo passado. Então eu estou lhe assegurando, o ministro Renan está concluindo o projeto inicial do trecho onde nós vamos iniciar como obra pública, com investimentos públicos, ao tempo que nós estamos formatando a concessão do restante para chegar ao Porto Suape. Tem uma dificuldade hoje grande, porque o traçado original ali na chegada do Porto Suape, na Grande Recife, foi fortemente ocupado por conjuntos habitacionais, loteamentos habitacionais. Então tem que se mudar o traçado ali da ferrovia, se encontrar um outro traçado que respeite a questão ambiental de manguezais que tem ali naquela região, como também o traçado original foi todo ocupado por residências e não dá para tirar todos aqueles conjuntos habitacionais hoje para poder passar a ferrovia. Então está se estudando o novo traçado e a nova concessão. Agora, as duas coisas, Natália, vai ser feita em forma paralela. Nós vamos iniciar um trecho como obra pública, com recursos do governo federal, da União, e enquanto a gente formata e licita a concessão para chegar no porto de Suape. Ministro, estamos com o nosso tempo super estourado, mas vou chamar rapidinho o Matheus Chu, Rádio Gaúcha. Ministro, eu gostaria de falar sobre a regulação das Big Techs. Quando o governo vai enviar os projetos ao Congresso e o que muda em relação ao texto da adultização, que deve ser aprovado hoje pelo Senado. O texto do governo é mais rigoroso com as plataformas? Quais são as principais diferenças? Ô Matheus, nós estamos aguardando a votação no Congresso desse texto que você se referiu, que ele já traz algum nível de regulação e nós não queremos competir nem modificar aquilo que o Congresso votar agora essa semana. Então nós vamos partir para complementar, eventualmente preencher vazios daquilo que não for regulado nesse texto a ser votado e depois sancionado pelo presidente. Por isso nós estamos aguardando a votação no Congresso para que a gente não concorra com o texto que vai ser votado e, portanto, possa ser complementar. Os projetos envolvem não só regulamentação para evitar a prática criminosa de plataformas digitais, de aplicativos digitais contra a população, mas também a parte de regulação econômica, porque não é justo uma competição desigual entre os veículos tradicionais, TV, rádio e outros veículos, com plataformas que arrecadam muito e não contribuem com nada. Então, nós temos que ter isonomia no tratamento entre veículos que usam tecnologia diferentes, mas que ganham o mesmo dinheiro fazendo comercial, fazendo propaganda, e alguns pagam tributos, contribuições, e essas plataformas hoje não pagam praticamente nada por esse faturamento que elas recebem. E, portanto, é muito desigual. E na economia cabe ao Estado garantir algum grau de isonomia. É evidente que a competência, a capacidade vai diferenciando o faturamento de uma empresa, de um produto para outro. Agora, a base da regulação, é por isso que existe a agência reguladora,
É por isso que existe lei, para você dar um patamar mínimo de isonomia e de tratamento para que todos possam concorrer. O mundo capitalista é assim, o Estado faz a regulação e diz, é como uma partida de futebol, tem lá as regras, qual é o gol que vale, gol de mão não vale, o que é pênalti, o que não é pênalti, então você precisa ter regras. E quem for mais competente e que ganha a partida nessas regras. Por ganhar a partida, pensando na Bahia, eu vi o jogo domingo. Do Vitória. 8-0 pro Mengão. Triste, viu? Eu sou tricolor, mas né? Eu tenho que ser solidário com os torcedores rubro-negros lá do meu estado, tomaram 8. Então, a regra vale para todo mundo. E quem for mais competente ganha a partida. No mundo da propaganda, no mundo do faturamento, vamos dizer assim, tem que ser a mesma coisa. Quem for mais competente vai ganhar, vai faturar mais, mas não dá para ter esse grau de desigualdade. Enquanto veículos formais, rádio, TV, jornal, outros veículos estão dentro do arcabouço legal, dando suas contribuições pertinentes, essas plataformas hoje surfam, ganham muito, às vezes ganham muito mais do que outros veículos tradicionais, e elas não contribuem com absolutamente nada. Então a regulação um projeto tratar de impedir crimes e outro projeto vai tratar de igualar, dar as mesmas condições de competição entre os diversos veículos. Ministro, acabou nosso tempo, passou rápido. Obrigada rapidinho. Mais uma vez pela gentileza da entrevista, por estar aqui com a gente no Bom Dia Ministro mais uma vez. Estamos no limite, mas não vou encerrar sem dar um tempo para o senhor se despedir de nós, fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço a oportunidade de dizer que eu estou muito feliz. Ontem a reunião foi muito boa. Os ministros falaram, os ministros da área econômica, eu falei, outros ministros falaram, e nós vamos ter agora 5 reuniões com áreas específicas. Então o presidente quer fazer uma reunião com o setor de infraestrutura, para cada ministro poder detalhar com um tempo maior o que está planejando aí até ano que vem, o que já fez. 2 reuniões com os ministros da área social e uma reunião com os ministros do setor produtivo, que envolve agricultura, envolve indústria, para também fazer a mesma coisa. E o balanço é extremamente positivo, nós estamos felizes com o resultado da economia, do emprego, da renda do trabalhador, e o país, graças a Deus, vai se projetando para o futuro, investindo fortemente em redução de custos de logísticas, em capacitando nossas empresas, nossos empresários para a alta tecnologia. E essa semana o presidente lançou 12 bilhões para que a nossa indústria se modernize, a chamada indústria 4.0, possa investir e se modernizar para competir nesse mundo cada vez mais acirrado de competição comercial. E vamos, portanto, modernizando e construindo um país que dê condições das pessoas poderem projetar o seu futuro. Cada um poder juntar com sua família, traçar seu futuro, se dedicar e melhorar de vida, que é o que um governo deve fazer, facilitar para que as pessoas possam construir sua trajetória de vida. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém, ministro. Essa agenda começa quando? Semana que vem já? Semana que vem já. Maravilha, é isso. Quero agradecer então ao ministro Rui Costa.